Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vino 11. Vamos aqui considerar o seu último relatório gerencial que saiu na semana passada e tentar descobrir por qual motivo ele diminuiu os seus rendimentos nesse mês de dezembro. Além disso, vamos tentar descobrir qual a sua expectativa para o ano de 2024. Lembrando que o Vino 11 ele tem uma alavancagem muito alta, que nesse próximo ano pode se tornar aí uma pedra no sapato desse fundo imobiliário. Sei aqui que tem muitos inscritos que atualmente investem no Vino 11, então isso vai servir para abrir seus olhos sobre a situação do Vino 11 e quem sabe se você dessa maneira você poderá entender melhor em que ponto da situação ele está e decidir se vale a pena ou não continuar investindo nele, beleza? Sempre lembrando que o objetivo do fundo não é fazer você comprar ou vender nenhum fundo imobiliário, essa é uma decisão que cabe somente a você, porém o objetivo do canal é lhe auxiliar a investir melhor. Então se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e seu agradecimento. Então sem mais enrolação, vamos lá pessoal. Na última segunda-feira, o Vino 11 ele fechou custando aqui R$ 7,42, com uma pequena valorização de 0,68%. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre a sua mínima, que foi os R$ 7,19, e os R$ 9,76, que foi a sua máxima. Então podemos ver que ele está mais próximo aqui das suas mínimas dos últimos 12 meses. Seu dividend yield está de aproximadamente aqui 10%, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele já pagou aqui 74 centavos, no caso do acumulado. Se você tivesse comprado uma cota dele há 12 meses atrás, em dividendos você já teria recebido esse valor. Podemos notar também que nesse último ano ele está com uma desvalorização de aproximadamente aqui 20%, somente esse mês ele está caindo aqui quase 1%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 10,84, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 7,42. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 0,68, isso quer dizer que ele está com desconto aqui de 32%. Ele tem um patrimônio aqui de 897 milhões de reais, porém, por causa desse desconto, o mercado só está disposto a pagar nele 614 milhões de reais. Ele conta aqui com caixa de 23 milhões de reais e tem um pouco mais de 143 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 1 milhão aproximadamente. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado, que vai ser pago agora essa semana, no dia 14/12, é de 5,8 centavos, então inferior ao mês anteriores, que ele vinha pagando aqui 6 centavos por cada cota. Então o Vino 11 ele continua diminuindo os rendimentos que ele tem pago aos seus cotistas. Se tirarmos aqui pelo menos desse ano de 2023, ele começou em janeiro pagando 6,2 centavos e de lá para cá ele veio caindo. Se pegarmos alguns anos anteriores aqui, como por exemplo 2021, podemos ver que a queda dos seus rendimentos foi ainda maior, né? Se compararmos que naquela época que ele vinha pagando aqui 10 centavos por cada cota. Então uma diferença realmente muito grande na diminuição dos seus rendimentos. Outro indicador bastante importante, pessoal, de se analisar, em especial em fundos imobiliários de tijolo, é esse daqui, ó, o DYCAGR11, que atualmente do Vino 11 está aqui negativo 14%. O que é que esse indicador ele calcula? Aqui menciona, né, que ele indica a taxa de crescimento anual de dividendos em dinheiro por cota nos últimos 3 anos. Então mostra assim se o fundo anualmente ele está conseguindo aumentar os rendimentos que ele tem pago aos seus cotistas. Então é muito importante esse indicador, ele está positivo, já que isso vai mostrar que anualmente o fundo ele tem conseguido pagar mais rendimentos no decorrer do tempo aos seus cotistas. Já o Vino 11, como eu mencionei, como ele tem diminuído os seus rendimentos, ele está aqui negativo aproximadamente 14%. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial correspondente ao mês de novembro, ver como é que está a situação por dentro do Vino 11. Lembrando que ele é um fundo da Vinci Gestão. Aqui nesse quadro Atualizações Gerais, a Vinci ela faz alguns comentários sobre algumas movimentações que ocorreram no Vino 11 no mês de novembro. Então ele menciona que no mês de novembro de 2023 o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 5,8 centavos, equivalente ao dividend yield anualizado de 9,6%. Além disso, o fundo ele possui 2,7 centavos
de resultado acumulado não distribuído, e a gestão ela continua estimando que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até dezembro desse ano de 2023 vai continuar entre os 5,8 centavos e 6,6 centavos. Ele menciona também que o fundo segue apresentando excelentes indicadores operacionais, como a taxa de ocupação, que está acima de 95%. Além disso, há mais de 2 anos, o pagamento dos seus aluguéis estão em dias, então ele não tem sofrido aí com situação de atraso nos seus aluguéis. Vale ressaltar também que a receita do fundo ela é composta por 70% de contratos atípicos, que são contratos com durações longas, e a exposição máxima por contrato típico é de 5%, fatores que contribuem para a qualidade dos recebimentos do fundo. Realmente, os indicadores do VIN11 são muito bons. Por ser um fundo de lajes corporativas, como eu já mencionei em outros vídeos, ele tem uma vacância física muito baixa, que é um ponto positivo, além de seus imóveis serem novos e estar bem localizados. O que pega realmente no VIN11, como eu já mencionei em outros vídeos, é a sua alavancagem, que consome muito do seu caixa mensalmente, já que ele tem que realizar os pagamentos das amortizações, e também consome muito da sua geração mensal, já que praticamente ali uma porcentagem muito alta do seu valor é usado somente para ficar pagando dívidas. E aqui no seu demonstrativo de resultados a gente pode ter uma noção real de como esses juros que ele tem que pagar mensalmente consomem bastante da sua receita. Podemos ver aqui que no mês de novembro ele teve uma receita de praticamente 9 milhões de reais. As suas despesas somaram aqui um valor de 4,9 milhões de reais. E a sua principal despesa foi justamente a sua despesa financeira, que é os juros que ele tem que pagar nos seus CRIs. Somente disso, ele pagou aqui 3,6 milhões de reais. Então pense aí. Ele gerou aqui 9 milhões de reais e ele teve uma despesa de 4,9 milhões de reais. Então vai ficar aqui somente uns 4 milhões de reais disponível para ele poder distribuir aos seus cotistas. E aqui embaixo vocês podem ver o seu resultado líquido, que foi de 3,3 milhões de reais. Então observem só, ele gerou isso daqui e no final saiu com esse valor aqui. Então isso mostra que realmente as suas despesas consomem muito a sua receita mensal. E como notado aqui, ele gerou esse valor líquido em receita e ele distribuiu 4,8 milhões de reais. Então ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele gerou aqui 4 centavos por cada cota e distribuiu 5,8 centavos. Como ele tinha uma reserva acumulada aqui no início do mês de novembro de 3,7 milhões de reais, ele usou aqui 1,4 milhões para poder pagar esse valor em dividendos de 5,8 centavos por cada cota, e ele ainda continuou com saldo positivo de 2,2 milhões de reais. Porém, se ele continuar usando aqui o seu resultado acumulado não distribuído, logo ele vai acabar e seus dividendos para o ano de 2024 podem ficar muito comprometidos, Então temos que ver aí se o VIN11 ele vai conseguir fazer algo para poder resolver a sua alavancagem, para que no próximo ano de 2024 os seus dividendos não continuem caindo assim como nos últimos anos. Então é muito apreensiva essa situação aí, porque não sabemos como é que o fundo ele vai se desempenhar nesse próximo ano de 2024. Tem sim essa possibilidade dos seus rendimentos vierem a cair, no caso ele pagar menos dividendos do que está pagando nesse ano de 2023. Aqui podemos ver alguns indicadores operacionais do VIN11. Primeiramente podemos ver o seu aluguel médio de contratos típicos. Então podemos notar aqui, tirando como referência dezembro de 2022, seu aluguel médio por metro quadrado estava aqui de R$ 93,2 e ele conseguiu aumentar aqui para R$ 94,9. Então é um ponto positivo. Se descermos um pouquinho aqui também podemos ver a sua taxa de ocupação média. Então nota-se que em dezembro de 2022 estava aqui de 97,7% e agora está de 95,1%. Então apesar dele ter caído aqui aproximadamente 2,6%, mesmo assim a sua vacância física, que está aqui na faixa dos 5%, é muito pequena se compararmos com outros fundos do mesmo segmento, que tem aí vacâncias muito maiores do que o VIN11. Então sua vacância relativamente no momento de 5%, ela é totalmente baixa. E aqui podemos ver também que ele não está passando por situação de atraso no seu pagamento ou não atraso do seu aluguel. Então mostra assim que pelo menos de dezembro de 2022 até agora, os pagamentos têm ocorrido em dias.
Aqui podemos ver o portfólio do Vino 11, atualmente ele tem aqui 10 imóveis, que se somado tem uma área total de 86 mil metros quadrados. Aqui vocês podem ver quem são seus principais locatários. No total aqui são 13 inquilinos. E descendo mais um pouquinho aqui nós podemos ver sobre a tipologia dos seus contratos. Como eu já mencionei, 70% deles são contratos atípicos, que são contratos com uma duração longa, que é positivo, né? Ele fazer contratos aí com uma duração maior, já que geralmente esse tipo de contrato eles têm uma multa rescisória muito boa, que o restante, 30%, são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Aqui podemos ver também o segmento de atuação de seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas de comunicação e mídia, empresas do setor financeiro e de construção e serviços imobiliários. Seus imóveis estão bem localizados. Vocês vão ver que eles estão localizados aqui na cidade de São Paulo e lá no Rio de Janeiro, que são cidades do nosso país muito bem valorizadas. Se descermos mais um pouquinho aqui, temos mais algumas informações sobre o Vino 11. Se fizermos uma média da duração dos seus contratos, eles ainda têm aqui 7,7 anos. Então isso mostra aqui que seus contratos realmente são longos. Isso é positivo. Como vocês podem ver aqui ao lado, com respeito aos vencimentos, 74% dos seus contratos só vão vencer a partir de 2027 em diante. E descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então esse mês de dezembro vai ocorrer aí muitos reajustes, de aproximadamente 65%. Então pelo menos isso é um ponto muito positivo, porque isso vai aumentar a receita do fundo, possa ser que ele consiga ter uma maior tranquilidade depois desse reajuste que vier a ocorrer nesse mês de dezembro. Aqui ao lado nós podemos ver os seus indexadores usados para poder fazer o seu reajuste. 87% é usado o índice IPCA e em 13% usado o índice IGPM. Aqui também vocês podem ver a localização de cada um dos seus imóveis. Como eu mencionei, são imóveis bons, bonitos, bem localizados. Na maioria deles o Vino 11 tem 100%, então são ativos realmente muito bons. O que pega realmente no Vino 11, como eu falei, é com respeito à sua alavancagem, que atualmente consome muito do seu caixa e da sua receita mensal que ele gera. Como vocês podem ver aqui em cima, deixa eu mostrar o seu cronograma de pagamento dos seus CRIs que ele emitiu para poder comprar alguns imóveis. Então vocês podem ver que no momento ele tem aqui 5 CRIs que ele está realizando o pagamento, com uma dívida total aqui de 5,7 milhões de reais. Ele menciona aqui que o fundo ele possui obrigações referentes a aquisições de imóveis a prazo de 507 milhões de reais e líquido das aplicações financeiras vai ficar o valor aqui de 473 milhões de reais, o que representa 35% dos ativos imobiliários do fundo. Então, atualmente ele tem essa dívida aqui de 507 milhões de reais, porém, tirando o seu caixa atual, como aplicações financeiras, que é 34 milhões de reais, então, tirando isso, ele vai continuar com uma dívida aqui de 473 milhões de reais. Como eu falei, o caixa ele usa para poder pagar as amortizações. Então, ele pode aqui descontar no valor da sua dívida. Mesmo assim, ele vai continuar com um valor aqui muito alto para poder pagar no decorrer do tempo. E ele menciona aqui também que ele tem 43,5 milhões de reais para poder fazer o pagamento nos próximos 12 meses. E aqui embaixo a gente pode ver, né, esse cronograma. Ele tem aqui 44,3 milhões de reais para poder pagar do seu principal, que é das suas amortizações. Esse dinheiro das amortizações ele tira do seu caixa. Se voltarmos aqui atualmente, o caixa do Vino 11 é de 23 milhões de reais, então inferior ao valor que ele tem que pagar. Então essa conta não fecha. E dos juros de correção monetária para esse próximo ano de 2024, ele tem que pagar aqui 42,2 milhões de reais, que ele vai tirar da sua receita mensal para poder pagar esses juros. E aqui podemos ver que o valor do seu caixa vai ser menor do que esse valor atual, que ele vai iniciar o ano de 2024, porque nesse mês de dezembro ele ainda tem esses valores aqui para poder pagar. Ele vai pagar ainda do seu principal 3,5 milhões de reais. Então, se descontar dos 23,8 milhões, vai ficar aí aproximadamente 20 milhões para ele iniciar o ano de 2024, sendo que ele tem para poder pagar 44 milhões e só vai ter disponível em caixa 20 milhões. Então, o dobro do valor
ele vai precisar. E como é que o Vino 11 ele pode resolver essa situação? Pode fazer como o BR-MG11, que ontem eu fiz o vídeo falando sobre ele. Ele vai reter um pedaço da sua receita que ele iria pagar em dividendos para os seus cotistas. Então ele vai reter para poder assim conseguir pagar sua alavancagem, antecipando assim o vencimento de algum CRI ou adiantando algumas amortizações que ele teria que fazer. Uma outra opção seria ele vender algum dos seus imóveis, que pelo menos na minha opinião seria a melhor opção a se fazer no momento, e ele pegar esse dinheiro da venda e poder quitar algumas dívidas que ele tem. E uma outra opção seria ele realizar uma subscrição, porém, pelo seu valor atual e como ele está sendo negociado bem abaixo do que seria o seu preço justo, ele não vai conseguir realizar uma emissão de cotas. O preço justo dele seria aqui os R$ 10,84 e ele está custando aqui R$ 7,42. Então não tem como ele realizar uma subscrição de cotas. Então a solução realmente ficará entre ele vender algum dos seus imóveis para poder pagar essa dívida ou ele reter um pedaço da sua receita que ele pagaria como dividendos aos seus cotistas para poder pagar ou antecipar algumas dívidas que ele tem. Então, pessoal, essa é a atualização sobre a situação do Vino 11. Como eu falei, a gestão ela vai ter aí que mostrar serviço, algo que até agora ela não tem feito, tem ficado quietinha e não mostrou qual vai ser a solução para esse próximo ano de 2024 com respeito à alavancagem do Vino 11. Esperemos aí que até o final desse ano de 2023 a gestão ela venha a público, especialmente aí para os seus cotistas, e comunique qual vai ser a solução que ela dará para a sua alavancagem para o próximo ano de 2024, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Deixe aí seu like, deixe seu comentário e até a próxima.